Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Boa noite a todos vocês, bom sabadão. Meu querido amigo Barreto, tudo jóia? Beleza, meus queridos, tudo bem? Boa noite, meu querido professor, tudo jóia? Minha amiga Natália, tudo bem? O Matheus, tudo jóia? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Meus queridos, se vocês pudessem colocar de qual estado que vocês são, para a gente mandar um alô aí para todo mundo. Meu amigo Gustavo Fontes, tudo bem, Gustavo? Tudo jóia? Meu amigo Clederson, fazendo companhia pra gente aqui. Pessoal lá do Rio Grande do Sul, né? Pessoal de Timóteo, Minas Gerais, um abraço para toda a galera lá de Minas Gerais, tudo bem? Aí a galera do Rio Grande do Sul aqui em peso, minha amiga Natália, tudo bem, Natália? Tudo jóia? Boa noite a todos os professores que estão aqui no grupo também. Boa noite a todos os meus alunos, a todos os meus amigos, né? E é importante, sabadão, a galera tá aí firme. Nós estamos aí nos nossos capítulos essenciais da Lei 8935, né? Aí a galera do Maranhão na área também, tudo jóia? Beleza, um grande abraço a todos os meus amigos do Maranhão, meus alunos lá da Faculdade de São José, pessoal pessoal do Rio Grande do Norte, tudo bem, Manuela? Tudo jóia? Um grande abração aí pra galera aí do Rio Grande do Norte, que estão aí na praia aí, né? E curtindo as aulas aqui do professor André Vilaverde. Tudo jóia? Meu grande amigo Lucas, e aí, meu querido Lucas Semeghini, que é um grande amigo nosso, que é registrador e tabelião aqui no Maranhão, né? Eu sempre falo aqui, mas ele é o que eu sempre acho que ainda estou no Maranhão. Mas pessoal de Bauru também, tudo jóia? Uma galera muito legal aí. Meus queridos, vou mandando um abraço para vocês aqui no decorrer da aula, né? Porque hoje é sabadão, galera não vai sair, né? Porque vocês estão estudando, tem muitas provas aí, a prova da Bahia já é na próxima semana, o pessoal está se preparando, então eu não vou atrapalhar o estudo de vocês, eu quero contribuir com o estudo de vocês. Claro, um abraço aí para toda a galera do Rio de Janeiro, né? Pessoal lá da Zona Sul, pessoal da Zona Oeste, lá onde nós temos o cartório do 36º ofício lá em Santa Cruz, no bairro de Santa Cruz. Um abração para todo o pessoal lá de Sepetiba, pessoal de Santa Cruz, da Barra da Tijuca, toda a galera lá do Flamengo, beleza, um abração para todo mundo aí. Meus queridos, dá um recado para vocês. Alguns alunos me pediram, pessoal do Mato Grosso também, com certeza, meu querido Mato Grosso, né? Tudo bem, um abração para todos vocês, pessoal lá de Lucas do Rio Verde, Cuiabá, Sinop, Sorriso, Nova Mutum, um abração para todos vocês, pessoal de Alta Floresta, tudo jóia? Pessoal, dá um recadinho para vocês, é o seguinte, alguns alunos entraram em contato comigo dizendo que não estão conseguindo mais comprar o livro de segunda fase de concurso para cartório, porque ele está esgotado. Eu fiquei muito triste, mas fiquei muito feliz ao mesmo tempo, né? E o Henrique também ficou muito feliz, falou: pai, o que é o livro estar esgotado? O senhor está dando risada. Aí eu fiquei muito feliz. Minha amiga Cláudia, que honra ter a sua presença aqui, tudo bem? Mas aí dá um recado para vocês, meus queridos. A Saraiva, nesse mês de fevereiro, a partir de janeiro, na verdade, eles disponibilizaram também o livro na versão digital. Então você pode entrar lá no site da Saraiva, meu amigo Marcelo Cavalli, né, o imperador lá de São Félix de Balsas, tudo bem, meu amigo? Mas falando sobre o livro ainda, então você pode entrar no site da Saraiva e adquirir o seu livro na versão digital, tudo bem? Você pode ler ele lá no notebook, pode ler o livro no seu tablet ou mesmo no seu celular, e aí você consegue aí fazer a sua prova de segunda fase lá do Pará, pessoal que vai fazer agora a primeira fase de São Paulo também, já ir se preparando desde agora para a segunda fase do concurso de São Paulo. Tocantins está suspenso, mas com certeza em breve nós teremos essas fases aí. Tudo bem, meus queridos? Então fica esse recado. E um outro recadinho também que o Renato Saraiva me pediu para falar para vocês, que é o seguinte: nós temos lá no CERS um curso completo para cartórios, né? São 244 horas com diversos professores, professor Eduardo Sabag, o professor
Rogério Sanches, uma galera muito boa que dá aula para vocês lá no Complexo de Ensino Renato Saraiva. E eu também sou professor do Renato Saraiva, e o Renato fez o seguinte, em razão de vários pedidos de alunos, ele disponibilizou somente a parte do curso que fala sobre segunda fase de concursos, né, são dicas de segunda fase para concurso de cartório, e os impactos do novo CPC na atividade notarial e de registro. Tudo bem? Então, esse curso está por apenas R$100. Você pode entrar lá no www.cers.com.br. Tudo bem, meus queridos? Eu não entendi a pergunta que falaram sobre o livro. Me perguntaram sobre a nova edição, essa segunda edição. Meus queridos, essa segunda edição, ela tem muita atualização, viu? Então, se você tem aquela edição antiga que tinha as carinhas, vocês estão vendo aqui na minha estante, eu aconselharia adquirir a segunda, porque nós temos lá diversas atualizações como o SENSEC, o CENIB, a Central de Registro Civil. Nós temos um capítulo específico sobre cobrança de emolumentos, sobre recibos, né, em razão daquela prova que caiu lá no Paraná. Então, assim, está muito mais atualizado, tem algumas correções, que havia alguns erros de ortografia, né, que eu tive a participação do meu amigo Germano, me ajudou muito nessas correções, minha amiga Fernanda, meu amigo Eleandro, que também nos ajudaram nessas correções aí. Tudo bem, meus queridos? Então, dados os recados, né? Pessoal, minha amiga Graciela, tudo jóia? Doutor Joaneto Barreto, que grande honra a sua presença aqui, meus queridos. Vamos lá, então, né? Deixar o sabadão aqui, depois vocês podem continuar o estudo, tomar só uma cervejinha e continuem estudando, né? E nós vamos lá no nosso artigo 21, então, meus queridos, tudo bem? O nosso artigo 21, pessoal de Brasília, eu vi aqui que mandaram um recado, um abração para toda a galera de Brasília, né, pessoal muito estudioso lá do Distrito Federal, pessoal arrebenta nos concursos, pessoal do Piauí também, então um abração para todo mundo aí, tudo jóia? Meus queridos, o nosso artigo 21, seguindo na nossa novela da Lei 8935, ele nos diz o seguinte, olhem lá. Esse eu vou fazer a questão de ler primeiro o artigo e depois a gente comenta item por item, tudo bem? Porque ele é um artigo pequenininho, é bem tranquilo. Vamos lá então para quem está acompanhando aí com o seu Vadmec ou com a sua Lei 8935 no computador. Olha, o gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro, olha a terminologia correta agora, serviços notariais e de registro, é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e remuneração de seus prepostos, de modo a obter a melhor qualidade na prestação de serviço. Vamos lá, meus queridos? Então, é o seguinte. O que o nosso artigo nos diz quando ele fala em gerenciamento administrativo? Nós até já estudamos algo muito parecido lá no nosso artigo 1º. Para quem ainda não assistiu e não está mais no Periscope, pode assistir às aulas no nosso canal do YouTube, Professor André Vilaverde, ou então lá no canal Notas e Registro, do meu amigo Felipe Caricati. Todas as aulas estão lá disponíveis, tudo bem? Mas no artigo 1º, nós já falamos sobre a organização técnica e administrativa da serventia. Tudo bem? É no mesmo sentido aqui o gerenciamento administrativo, ou seja, significa ter o controle e orientação de tudo o que ocorre na serventia extrajudicial. Controle sobre os bens, controle sobre os prepostos. Lembra na nossa aula anterior que nós falamos sobre os prepostos? Então nós temos os prepostos, que são o que? O gênero dos prepostos. Nós temos os escreventes, nós temos os auxiliares, não é isso? Lembra dessa aula? Dos escreventes nós temos o que? Os substitutos, né? Então, os substitutos do parágrafo 4º do artigo 20. Nós temos o que? Deixa eu só bloquear aqui um rapaz aqui. Isto, beleza, né? Para não atrapalhar a nossa aula. E aí nós temos também o que? Um substituto que vai responder pela serventia nas ausências e impedimentos do
do titular. Tudo bem? Só para a gente relembrar. Então significa o quê? Ter o controle sobre os bens, sobre os prepostos e sobre o modo de atingir as finalidades da atividade notarial e de registro. O Dr. Marcelo fez uma pergunta para a gente aqui. Como fica a responsabilidade titular quando a renúncia o substituto permanece respondendo? Nós vamos falar sobre isso, Marcelo, na nossa próxima aula. Então, já deixar para vocês aqui o seguinte, não percam o próximo capítulo dessa novela, porque é só sobre responsabilidade. Vocês vão saber se a responsabilidade é direta, se é indireta, como é que é a responsabilidade do Estado, a responsabilidade dos prepostos, do titular, do substituto. Nós vamos falar tudo sobre a responsabilidade relacionada à responsabilidade civil, tributária, administrativa, penal. A gente vai tentar esgotar ao máximo essa matéria de responsabilidade, que é muito importante para o concurso. Tudo bem? Mas deixamos isso aí para a nossa próxima aula. Tranquilo? Organização técnica e administrativa, que nós já vimos, é o que? Cabe ao tabelião e ao oficial de registro o estudo de cada uma de suas atribuições legais. Tudo bem? Então, ou seja, o tabelião, o notário, o registrador, ele é o responsável pelo treinamento e pela rotina de seus prepostos, para que cada um saiba o que fazer, quando fazer e como fazer. Tudo bem? Tranquilo, meus queridos? Professor, então esse gerenciamento administrativo é para garantir o quê? Garantir o cumprimento dos princípios da publicidade, autenticidade, segurança e eficácia. Lembra do nosso artigo 1º que nós falamos sobre autenticidade, segurança, eficácia e publicidade? É justamente para garantir isso aí. Tudo bem? O nosso artigo continua no seguinte sentido: o gerenciamento financeiro. Professor, o que seria o gerenciamento financeiro? Meus queridos, gerenciamento financeiro é a busca de equilíbrio entre as receitas e as despesas. É o controle necessário, para quem estiver anotando, eu vou falar devagar para vocês. Então, é o controle necessário para se evitar o desperdício. É o controle necessário para se evitar o desperdício, ou seja, gastos desnecessários. É administrar no sentido de garantir a melhor utilização dos recursos materiais e humanos. Tudo bem? Meus queridos, quem quiser compartilhar o vídeo, tem um itemzinho aí, vocês podem compartilhar, podem convidar os seus amigos do Periscope, tá? Vou ficar muito feliz se vocês compartilharem e também se convidarem mais amigos aí para assistir as nossas aulas. Tudo bem? Esse é o nosso gerenciamento financeiro. E tudo isso, o nosso artigo diz, é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular. Meus queridos, o que significa isso? Significa que não cabe ao poder público, lembrem bem, não cabe ao poder público indicar a forma de gestão administrativa e financeira. Não cabe ao poder fiscalizador, não cabe ao poder delegante indicar como será a gestão administrativa e financeira. Este é o princípio da independência funcional do notário e do registrador. Tudo bem, meus queridos? Deixa eu só bloquear mais um rapaz aqui para a gente continuar nossa aula bem tranquilo. Beleza. Então, mas professor, e a fiscalização? A fiscalização, meus queridos, é sobre os atos notariais e de registro. É sobre a atividade que nos é delegada. Tudo bem? Então, a fiscalização deve decorrer somente em função do cumprimento das finalidades da atividade. É verificar se o tabelião, se o oficial de registro está cumprindo o princípio da segurança, o princípio da autenticidade, o princípio da eficácia. Não pode, por exemplo, e o meu amigo Davi me perguntou agora o seguinte, o poder fiscalizador não pode estipular número de prepostos. Nessa serventia está faltando 20 prepostos, estão faltando. Não pode, porque essa gestão é de responsabilidade exclusiva do titular. Tudo bem? Não pode, por exemplo, o poder público impor um sistema de informática.
porque essa imposição ela vai de encontro com essa responsabilidade exclusiva do respectivo titular. Tudo bem? Não pode determinar o número de prepostos. Tranquilo, meus queridos? O que cabe ao poder público é o que? Notificar o oficial de registro ou o tabelião, no sentido de que haja o cumprimento das regras de acessibilidade. Eu não entendi, Cláudia, você poderia repetir a sua pergunta, que é muito interessante, né? Deixa eu só verificar a pergunta novamente da Cláudia aqui. Tudo bem, meus queridos? Então, o poder público, essa fiscalização que é feita, nós já falamos sobre isso, pelo Poder Judiciário, né, pelas corregedorias de justiça, o poder fiscalizador não pode adentrar o quê? Na gestão administrativa e financeira, que é exclusiva a questão do livro diário, André. Muito bem, meus queridos. Os meus comentários são sobre a Lei 8935, né? Eu entendo o seguinte, que todos esses serviços, a gestão de toda a atividade é feita e é sob a responsabilidade do titular. Então, ou seja, por exemplo, não caberia ao Poder Judiciário a fiscalização do pagamento dos prepostos, né? Isso é o que? Isto decorre da gestão administrativa. Não há necessidade de apresentação do livro de pagamento, da apresentação da forma de contratação, da apresentação do contrato de prestação de serviço da informática. Tudo bem? Porque isso é o que? É uma gestão exclusiva. Cabe ao Poder Judiciário a fiscalização sobre os atos. Se verifique, aí, a Cláudia perguntou, ainda que numa correção se verifique que a serventia possui menos prepostos do que deveria. Cláudia, o que nós entendemos, nós falamos isso inclusive na aula passada, é o seguinte: a corregedoria, o poder fiscalizador, lógico, ele deve notificar para que o tabelião cumpra com os princípios notariais e de registro, com o princípio da eficiência. Realizar o melhor serviço possível no menor prazo, mas isso não significa contratação de prepostos. Por exemplo, se o atendimento está sendo demorado no cartório, você está demorando mais de 30 minutos para um atendimento, um sistema de senha, um sistema de informática pode o quê? Pode suprir, né, essa falta de prepostos. Então, a gestão, ela em nenhum momento pode ser feita pelo Poder Judiciário. Tudo bem? O Poder Judiciário tem o quê? O poder de fiscalização sobre a regularidade dos atos, sobre a regularidade dos atos de fé pública. Então, é possível o Poder Judiciário verificar, por exemplo, os requisitos de uma escritura pública? Claro, né? Porque o tabelião não indicou aqui na escritura o recolhimento do ITBI, que é uma obrigação, né? Onde estão o quê? Onde estão arquivados os documentos que comprovem, por exemplo, as comunicações do RCPN ao INSS, ao juízo militar, né? E isso tudo bem, porque isso está relacionado com o ato, né? Não pode não pode passar por cima desse princípio da independência funcional do notário. Tudo bem, meus queridos? Continuando, então, né? O artigo nos diz o seguinte: inclusive no que diz respeito às despesas. Aqui, meus queridos, o artigo está frisando que o quê? Que toda essa responsabilidade, inclusive no que diz respeito às despesas, são regras de direito público. Tudo bem? Desculpe. Neste caso aqui, meus queridos, esse artigo nos diz o quê? Essa parte do artigo, que as regras de direito público, por exemplo, licitação, restrições ao processo orçamentário, aplicação de verbas empenhadas que a gente tem nas restrições de aplicação de verbas de direito público, lei de responsabilidade fiscal, não se aplicam aos notários e aos registradores. Por quê? Em razão do exercício privado de uma atividade pública. Ou seja, o notário ou o oficial de registro, ele pratica atos com fé pública. Neste caso, nós devemos obedecer ao princípio da legalidade no aspecto público, ou seja, só
pode fazer o que só pode praticar os atos que a lei autoriza ou determina. Por exemplo, no Brasil, no exercício da atividade notarial, e muito importante isso para vocês, que eu já vi perguntas nesse sentido em provas orais. No exercício da atividade notarial, dentro da serventia, o notário, o tabelião de notas, não pode exercer a função de árbitro. Professor, e por que não pode exercer? Porque a lei não autoriza e não determina. Tudo bem? Por exemplo, meus queridos, em Portugal, o exercício de árbitro por notário não só é autorizado, mas é altamente indicado. Tudo bem? Em diversos países da Europa, o tabelião, ele exerce, por exemplo, a função de advogado, né? Uma função cumulada da advocacia. No Brasil, nós não podemos o quê? Exercer essa função por falta de autorização legal. E aí nós temos o quê? A estrita legalidade, a legalidade pública, né? Entretanto, meus queridos, na gestão da serventia, ele pode praticar todos os atos que a lei não proíbe. E aí nós temos o quê? O aspecto da legalidade no aspecto privado. Ele pode praticar todos os atos. Uma coisa que eu queria falar para vocês sobre isso, e até eu tenho um artigo sobre isso que eu escrevi lá no meu doutorado, é o seguinte: a questão da possibilidade do tabelião praticar a arbitragem fora do exercício da sua função. Ou seja, se é possível ele ser árbitro, por exemplo, em uma Câmara de Arbitragem Brasil-Canadá. Entendo que é possível porque não há nenhuma incompatibilidade em razão de a arbitragem no Brasil poder ser exercida por qualquer pessoa capaz pode exercer a arbitragem. Então, desde que não seja na serventia, ou seja, desde que não seja dentro do cartório, o tabelião poderia exercer a atividade de árbitro. Professor, isso pode mudar? Pode, né? Nós poderemos ter uma lei, e eu entendo inclusive que a minha dissertação de mestrado é sobre esse tema, né? Que da possibilidade, não só a possibilidade, mas o que da razoabilidade em razão da formação profissional do tabelião do Brasil, que ele deveria exercer a função de árbitro, mas para isso nós devemos ter o quê? Uma autorização legislativa. Tudo bem, meus queridos? Então, no aspecto público, prática de atos notariais e registro, somente o que a lei autoriza ou determina. No aspecto privado, na gestão, pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Tudo bem, meus queridos? Seguindo o nosso artigo nos fala em custeio, investimento e pessoal. Meus queridos, custeio aqui é no sentido de despesas para a manutenção do serviço, ou seja, são todos os gastos necessários para a prática dos atos notariais e de registro. Todas essas despesas são de responsabilidade do titular. Tudo bem? Professor, e por que o senhor frisou tanto a questão da fiscalização? Vocês sabem por quê, meus queridos? Nós vamos falar mais sobre isso na próxima aula sobre responsabilidade. Que o poder público não pode fiscalizar o pagamento dessas despesas, por quê? Porque ele também não pode ser responsabilizado pelo não pagamento dessas despesas. Tudo bem? Por isso que não há o quê? O poder público só poderá ser responsabilizado em razão da prática de atos notariais e de registros com falhas. Então, se foi feito um reconhecimento de firma falso, foi feito uma escritura sem a observância dos requisitos legais, foi feita uma procuração em que o outorgante não era a pessoa do outorgante. Nestes casos, o Estado poderá ser responsabilizado, por quê? Porque não exerceu bem o seu papel de fiscalizador. Agora, se o notário ou tabelião deixa de pagar a conta de energia, deixa de pagar a conta da internet, o Estado não pode ser responsabilizado por esse não pagamento. Tranquilo? O Estado não pode ser responsabilizado pelo não pagamento de verbas indenizatórias trabalhistas, porque toda essa gestão é em caráter privado.
Então, por isso que o sistema notarial e registral, o quê? Ele se conecta dessa forma. O poder público não pode fiscalizar esses atos e, em consequência disso, não pode ser responsabilizados por ele. De outro lado, nos atos notariais e de registros, nos atos de fé pública, ele pode ser responsabilizado em razão da falta de fiscalização. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Seguindo o nosso artigo, e já estamos quase acabando a nossa aula, bem tranquila hoje, né? Ontem foi uma aula grande, comprida, hoje vai ser bem tranquilo, porque é sabadão, daí vocês já estão dispensados depois. O nosso artigo fala em investimento. Professor, o que seria o investimento? Investimento, meus queridos, é o que? A aquisição e modernização de bens e serviços que permitam cumprir o princípio da eficiência. Então, investimento é a aquisição e modernização de bens e serviços que permitam cumprir o princípio da eficiência. Tudo bem? E aqui, seguindo no nosso artigo, eu vou dar a fundamentação para vocês, porque eu falei na última aula que é possível contratar o quê? Contratar os prepostos e autônomos, pessoas jurídicas especializadas, por exemplo, o quê? Para praticar atos que não sejam atos notariais e de registros, atos de fé pública. Por quê? O artigo nos diz que a responsabilidade é em razão de investimento e pessoal. Não diz aqui a responsabilidade de investimento e prepostos, ou seja, a responsabilidade, neste momento, a lei autoriza o quê? A contratação de prepostos, e aí os escreventes para a prática de atos notariais e de registro. Lembra que eu falei para vocês que não há delegação. O tabelião não faz uma delegação dos seus serviços aos prepostos. O que há é o quê? Uma prática de atos em razão de contrato de trabalho. A delegação é sempre do poder público para com o notário ou oficial de registro. Tudo bem, meus queridos? E por isso, em razão dessa terminologia e pessoal, é que nós estamos autorizados a contratar prepostos, né? E aí no regime da CLT, ou então o quê? Autônomos e demais pessoas que trabalharão aí não mais sobre as ordens do titular, na qualidade de empregador, mas farão serviços no cartório sob a responsabilidade do notário ou do oficial de registro. Neste caso, sem vínculo empregatício, ou seja, pessoas físicas ou pessoas jurídicas prestadoras de serviço. Professor, então quer dizer que eu posso contratar uma empresa de informática sem problema, né? Não há problema nenhum, justamente em razão de que a responsabilidade pelas pessoas e não somente sobre os prepostos é do tabelião, do titular. Tudo bem? E aí, seguindo o nosso artigo, ele nos diz o seguinte: cabendo-lhe estabelecer normas, olhem bem, meus queridos, esse artigo, essa parte do artigo, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos. Aqui, essas normas, ou seja, as regras de trabalho, as condições, ou seja, a distribuição de atribuições, não podem ser elaboradas pelo poder público. O artigo diz que cabe que ao notário e ao oficial de registro estabelecer essas normas. Então, as regras de trabalho devem ser estabelecidas pelo notário e pelo registrador. O poder público pode, meus queridos, estabelecer parâmetros gerais. Por exemplo, um horário de atendimento ao público das 8 às 18 horas. Ou, por exemplo, no estado lá do Rio de Janeiro, das 9 às 18 horas. Agora, não pode estabelecer o quê? O número de prepostos que nós teremos que trabalhar, se deverão trabalhar em 2 turnos ou não. Quando fecha para o almoço? Às 11 ou ao meio-dia? Não, porque isso é o quê? Isso é gestão. Essas normas, essas regras de trabalho são de responsabilidade do notário e do registrador. Tudo bem, meus queridos? Ah, professor, pode trabalhar em 2 turnos? Posso contratar somente para trabalhar 4 horas e mais funcionários para trabalhar 4 horas? Sem problema. É possível trabalhar de forma ininterrupta
Foi uma pergunta que meu amigo Isaías me fez em alguma aula atrás, né? Por exemplo, durante a noite, não tem problema, porque a gestão dos serviços serão feita pelo notário e pelo registrador. Lógico, desde que não haja a prática de atos notariais e de registro durante a noite, né? Salvo lá o RCPN em regime de plantão. Mas é possível um tabelionato funcionar 24 horas, por exemplo, à noite, com trabalhos para a lavratura de escrituras, para digitação de procurações, sem nenhum problema. Para arquivamentos de documentos, ter um turno a partir aí entre as 18 e até as 4 horas da manhã, não há nenhuma proibição em razão dessa independência. Tudo bem? Meu amigo Cláudio, chegando aí, tranquilo? Então, meus queridos, em razão disto, a organização e a direção, tenho sempre claro isso para vocês, esse conjunto de despesas necessárias ao exercício de forma privada da atividade é feita exclusivamente pelo notário e pelo registrador. Tudo bem? Não cabendo ao poder público que a ingerência sobre esta gestão. Ao poder fiscalizatório é relacionado aos atos notariais e de registro e ao cumprimento dos princípios notariais e registrais. Princípio da segurança jurídica, princípio da autenticidade, princípio da eficiência. Tudo bem, meus queridos? E aí a lei termina, eu vou fazer uma pequena crítica à nossa lei, ela diz o seguinte: de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços. Eu entendo que seria melhor o que? A lei poderia incluir no menor prazo possível, ou então substituir esse termo para obter a maior eficiência na prestação do serviço. Que nós já vimos o que é eficiência. Eficiência é prestar o melhor serviço no menor prazo possível. Tudo bem, meus queridos? E este foi o nosso artigo 21. Falamos bastante coisa aí, o pessoal ficou, algumas, professor, mas será que não pode fiscalizar sobre os atos, número de prepostos, Pela nossa lei, pela independência do notário e do registrador, não pode. Meus queridos, próxima aula, responsabilidade dos notários e registradores, responsabilidade dos prepostos, responsabilidade do poder público. Vocês vão saber se a responsabilidade é direta, se é objetiva, se é subjetiva e quando que é. Tudo bem? Davi perguntou quando. Eu vou publicar lá na minha fanpage, Davi. Pode ficar tranquilo, deixa eu só me organizar aqui, porque hoje e amanhã eu vou ter que ler alguma coisa do Miguel Reale, lá para o meu doutorado, e falar sobre ontologia, gnoseologia, e já estou ficando quase louco lá com o meu professor de epistemologia do doutorado, mas superada essa fase aí, eu já retorno aqui para vocês com nossos artigos 22, 23 e 24, viu? Falaremos os 3 artigos na próxima aula. Tudo bem, meus queridos? Alguma pergunta, algum questionamento? Fala, professor, você poderia fazer isso para melhorar nossas aulas? Mandar um abraço para alguém? Pedir dinheiro emprestar dinheiro para o professor? Meu amigo Joaneto, tudo bem? Pessoal lá de Lucas do Rio Verde, pessoal da Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde, um grande abraço a todos vocês. Meu amigo Gustavo, muito obrigado, Gustavo, desejando boa sorte, tudo de bom para vocês, meus queridos. Lembrando, então, continuem firme. Meu amigo, quem que é esse aqui? Doutor Neto, tudo jóia, Neto? Obrigado, muito obrigado aí pelo elogio sobre a aula. Fico muito feliz com a presença de todos vocês, sempre sabendo que hoje é um sabadão, e aí todo mundo assistindo a nossa aula, curtindo, participando, tranquilo? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês, fiquem todos com Deus, continuem estudando, continue firme. Para você que está fazendo aí a prova da Bahia, meu amigo Gustavo, tudo bem? Para você que está estudando lá para a prova da Bahia, você não vai sair para a balada hoje, certo? Você deve ficar estudando, agora é momento o quê? É o que diria lá o Capitão Nascimento, é faca na caveira. Neste momento o quê? Mestre, perguntei sobre a situação dos prepostos da Bahia. Meu amigo Carlos, infelizmente eu não estudei sobre a questão dos prepostos da Bahia, mas é importante que vocês verifiquem isso. Lembra que eu falei para vocês na aula passada? Verificar, por exemplo, se na Bahia o substituto pode lavrar testamento,
verificar se os substitutos podem, por exemplo, em São Paulo, vocês podem escrever isso na prova de vocês, todos os substitutos lá do artigo 20, parágrafo 4º, podem lavrar testamentos. Em alguns estados, por exemplo, o estado do Pará, somente o substituto do parágrafo 5º pode lavrar o testamento e somente na ausência ou impedimento do tabelião. Agora, cabe a vocês verificar o que? Lá no estado da Bahia, porque é possível que essa pergunta seja formulada a vocês, porque é específico de cada norma. E aí, se perguntarem isso para vocês na prova oral, professor, o que eu digo? Dá uma dica para vocês para a prova oral aqui, então, meus queridos. O pessoal sempre pede as dicas para a prova oral. O que eu devo fazer na prova oral, professor? Nós temos 3 hipóteses em uma prova oral, certo? Quais são essas 3 hipóteses, professor? Primeiro, o examinador pergunta algo que você nunca ouviu falar, certo? E geralmente é a primeira pergunta, viu? A primeira pergunta é algo que você nunca ouviu falar na sua vida de estudo, você não tem a menor ideia do que ele está te perguntando. Neste caso, o que você deve fazer? Professor, eu devo falar assim, eu já ouvi alguns professores de cursinho indicar o aluno falar assim, como é que é? Não me recordo, excelência. Não, você não deve falar isso, porque esse é uma atitude de um perdedor. E o examinador que está ali é uma pessoa de bem, não é uma pessoa má. Ele está exercendo um papel, ele está representando um personagem de examinador. Ele quer saber justamente isso. Ele quer encontrar ali o quê? Quer encontrar um tabelião, um oficial de registro. E o oficial de registro deve ser aqui uma pessoa que é um profissional do direito, uma pessoa que exerce os principais atos das vidas das pessoas passam pelas mãos do notário ou do registrador. E o examinador quer saber isso aí. Agora ele te faz uma pergunta e o cara fala, não me recordo, excelência. Não. Se você nunca ouviu falar, você pergunte para ele, fala, excelência. Comece sempre com excelência, viu? É importante que você trate a banca com respeito e comece por excelência. Fala, excelência, existe algum sinônimo para essa indagação, para essa pergunta? E aí, com certeza, o examinador vai te falar, digamos assim, se o examinador pergunta, professor, candidato, o que é serendipidade? Esse é um exemplo dado pelo professor Rogério Sanches, lá do CERS. O que é serendipidade? E a pessoa fala, não me recordo, excelência. Não. Pergunte, excelência, existe algum sinônimo para esta pergunta? E ele vai te falar. O senhor já ouviu falar sobre provas ilícitas? Acabou. Provas ilícitas no processo penal, e aí você vai falar sobre provas ilícitas, sobre a origem das provas ilícitas, sobre prova ilícita por derivação, sobre a alteração da Constituição agora recentemente em razão da matéria de provas ilícitas, como é a matéria de provas ilícitas no processo penal, e aí, já imaginaram, você poderia perder uma questão simples em razão de quê? De desistir daquela pergunta. Então essa é a primeira opção que você tem, nunca ouviu falar. Agora, professor, mesmo assim, ele falando sobre provas ilícitas, eu não estudei sobre provas ilícitas, especificamente, eu não estudei. E aí, meus queridos, uma dica muito importante, nunca tente enganar o examinador, nunca. Em nenhuma hipótese tente enganar. O que seria enganar, meus queridos? Enganar é o quê? É você responder de forma errada, afirmando que está certo. Ele pergunta, você tem certeza disso? Você fala, tenho certeza. Poxa, mas o examinador sabe a resposta. E você está falando que tem certeza algo que está errado. Então, responda o que você sabe. Mesmo que não pode responder a algo que não é totalmente fora da pergunta. Mas você pode falar sobre provas. Você não sabe sobre aquele aspecto de provas ilícitas que ele te perguntou no processo penal, mas você já estudou sobre provas. Você sabe explicar para o examinador o conceito de provas, a necessidade de provas. Você estudou sobre provas no processo civil e aí você vai falar para ele sobre esses conceitos que você sabe. Falar sobre o conceito de provas, sobre os princípios relacionados às provas. E aí você vai ser avaliado em alguma coisa. Você não vai perder aquele ponto por não falar nada, aí eu não sei, não me recordo excelência, não me recordo excelência é 0, entendeu? Então, se você tem a possibilidade de tirar um 5 ou um 6 por responder algo que você sabe, então você responda aquilo que você sabe,
Tudo bem? E aí a terceira opção, que é a melhor de todas, é o quê? Quando ele te pergunta algo que você sabe muito. E aí você deve falar o quê? No limite que você tem do prazo. Então, se você tem 5 minutos para falar para aquele examinador, você vai falar os 5 minutos sobre aquele tema. Você vai falar sobre a origem histórica, você vai falar sobre a natureza jurídica daquele instituto, você vai falar sobre o aspecto constitucional daquele instituto, você vai falar sobre o aspecto legal e você vai falar sobre o aspecto jurisprudencial. Tudo bem? Querem anotar? Então você fala sobre o aspecto histórico, você fala sobre a natureza jurídica, você fala sobre o conceito, né? Esqueci do conceito, você fala sobre o aspecto constitucional, o aspecto legal e o aspecto jurisprudencial. Meus queridos, com isso aí, você o quê? Você arrebenta na prova oral. Você vai chegar lá na Bahia, vai chegar em Minas Gerais agora, lá perante o grande desembargador Marcelo, e ele vai falar, eu quero esse tabelião aqui no estado de Minas Gerais. Por quê? Porque ele é excelente, né? Ele me falou tudo sobre georreferenciamento. Né? E aí você vai falar tudo sobre georreferenciamento. Professor, não fala sobre georreferenciamento, porque eu não estudei essa matéria ainda, né? Mas está tudo tranquilo, beleza? Espero que tenham gostado dessa pequena dica aí sobre prova oral. Durante a semana, até para aliviar vocês aí, quando eu gravar mais alguma coisa sobre a Lei 8935, eu dou mais algumas dicas aí para vocês sobre as provas orais. Tudo bem, meus queridos? Travou? Não travou? Tá tranquilo então. Meus amigos, então tá jóia. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Né? Muito obrigado, minha amiga Viana, tudo jóia? Tranquilo, meus queridos, um abração para todo o pessoal lá de Minas Gerais, pessoal lá do Rio Grande do Sul, que sempre nos acompanha, pessoal do Piauí, do Maranhão, galera lá do Mato Grosso, muito obrigado pela presença de todos vocês, é muito importante, pessoal de Sergipe, nossa, muito obrigado, a gente vê gente aqui de todo lugar do Brasil, né, pessoal aqui do Maranhão, meu amigo Jorge Ronaldo, tudo bem, Jorge? Jorge que é um grande registrador lá no estado do Maranhão, uma pessoa muito inteligente, muito dedicada à atividade, e o pessoal do Rio de Janeiro, meu querido Rio de Janeiro, que continua lindo, continua maravilhoso. Deixar um convite para vocês, meus queridos, no dia 25 e 26, nós teremos um congresso, o primeiro congresso imobiliário de Cabo Frio. Então vocês podem entrar na internet agora aí, digitem aí primeiro Congresso Imobiliário de Cabo Frio e nós faremos uma palestra lá no dia 25 na abertura do congresso, tudo bem? Então fica aí o convite para todos vocês que são do Rio de Janeiro ou que quiserem assistir, é um congresso muito interessante, nós teremos lá a participação minha, vou fazer uma palestra, o ministro, o ex-conselheiro do CNJ, o Calmon, vai dar uma palestra para vocês que é excelente, professor Calmon, que é assim uma das maiores autoridades, um dos maiores juristas do Brasil. A minha querida Marta Eudebes vai falar para vocês lá sobre protesto, vai falar muita coisa interessante. A Marta que é uma especialista nos concursos de cartório de São Paulo, tem diversos livros escritos, então fica aí o convite para vocês e seria uma honra encontrá-los pessoalmente lá na maravilhosa cidade de Cabo Frio. Falar maravilhoso e Rio de Janeiro é pleonasmo, mas eu tenho que falar para vocês. Tudo bem, meus queridos? Muito obrigado, então. Bom sabadão a todos e nos encontramos na próxima aula sobre responsabilidade. Tranquilo? Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, meus queridos.